Olá, você que me ouve. Eu sou Nivaldo Lopes e também trabalho como eletricista instalador residencial e comercial e decidi fazer um vídeo aqui para passar algumas noções, né, a pouca noção que eu tenho, talvez para as pessoas que queiram seguir essa carreira, porque é um curso bem básico aqui, é um vídeo com informações básicas para quem está iniciando, quem quer seguir carreira, já já trabalhei também, então a prática conta muito e aí a gente tem alguma noção, alguma informação para compartilhar. Eu fiz um curso pelo Senai, que é o Serviço de Ensino Nacional de Apoio à Indústria, que ele qualifica as pessoas para essa área. Serviços elétricos, né? Instalações elétricas, residencial e comercial. Foi o curso que eu fiz. Então, além de servir essas informações para alguém que quer seguir carreira, está iniciando ali, é bom também para qualquer pessoa, porque se você tiver noção de alguma área, se você for colocar um profissional para fazer um serviço para você, você sabe observar se aquele profissional está trabalhando corretamente ou não, se está tentando te enrolar, então é bom também. Assim como um mecânico, por exemplo, se ele tiver de férias, ele pode contratar alguém para consertar um problema no carro dele. Talvez ele não queira trabalhar naquele momento ali, não esteja disponível e coloca alguém. E aí fica observando se alguém tentar fazer algum serviço errado, ele percebe. É bom, se a gente pudesse ter noção em todas as áreas, seria bom. Então essas informações é bom também para para todas as pessoas, porque se todo mundo utiliza a energia elétrica. Então a energia elétrica ela está pronta para ser usada quando ela está nessa forma, né? Em forma de potencial que pode ser utilizada ali pelos dispositivos, pelos equipamentos, através da corrente elétrica, através do fechamento de um circuito onde passa a circular as correntes elétricas e funcionar os equipamentos. Mas como ela é gerada, tem vários meios. Ela pode ser gerada por um gerador eólico, que é que ele vai pegar aquela energia dos ventos e transformar em energia elétrica, hidrelétricas, né? Então, as forças das águas vai girar ali o equipamento gerador e ele vai transformar essa energia potencial da força das águas em energia elétrica. E também tem a fotovoltaica, que é aquelas placas solares que vai captar a energia, né, o calor do sol ali, a luz do sol, melhor dizendo, e essa luz do sol vai fazer circular ali um fluido ali que vai gerar as correntes elétricas. Então ela vai transformar a luz do sol em energia elétrica. E aí, uma vez que nós temos a energia elétrica, é que ela pode ser utilizada. A energia elétrica, ela nesse formato aí, nesse formato alternado que a gente fala que é essa energia que a gente utiliza nas residências, nas fábricas, ela não pode ser armazenada em grandes quantidades. Então a energia que é gerada hoje lá nas hidrelétricas, hoje mesmo ela está sendo consumida. Se você desligar as turbinas lá, amanhã não tem mais energia gerada. Apenas nos equipamentos eletrônicos é que se pode armazenar, nas baterias, é que se pode armazenar grandes quantidades de energia elétrica. Então não podemos dizer que hoje as hidrelétricas geraram muitos megawatts e amanhã vamos desligar para uma manutenção e aquilo que foi gerado hoje a gente utiliza amanhã. Não, não tem como fazer isso para as fábricas. Tudo aquilo que não é utilizado se perde e amanhã tem que se gerar um novo potencial, uma nova capacidade, né, uma nova potência, né, de oferta de energia que é capaz de sustentar as cargas de todos os equipamentos, de toda uma cidade, de todo um país, né, que é as fábricas e as residências. Atualmente, nos tempos modernos, a gente tem pontos isolados onde pode ser gerada energia e dali mesmo distribuído de forma local
através desse meio que temos, que é a energia solar e a eólica. Então, elas muitas vezes são geradas ali para consumir ali mesmo, numa fazenda ali próximo, né, em lugares isolados. Mas a energia, ela tem os equipamentos também, onde ela pode ser interligada na rede geral, para distribuir para todo o país, junto com as outras, pois temos os equipamentos em que o excedente dessa energia é jogado para a rede geral. E é todo interligado com a concessionária. Então, aquele excedente que você gerou, se, por exemplo, numa residência você gerou através de placas solares, aquilo que você não utilizou é jogado para a rede e você fica ali com créditos para você usar no futuro. E aí, como é que faz para a energia elétrica sair lá das hidrelétricas, né? Em se tratando de lugares longínquos, onde muitas vezes as hidrelétricas elas estão em um estado e a corrente e aquele potencial é jogado nos transformadores ali para ir pelas linhas de transmissão até chegar numa cidade bem distante ali. Como faz isso? Ao ser gerada a energia elétrica, ela é passada por transformadores. Esses transformadores elevam essas correntes, elevam esse potencial de uma voltagem pequena para 400 mil volts, para uma quantidade bem maior de potencial, né? De grandes quantidades de volts, que é a medida ali da energia. Por exemplo, eleva-se para 400 mil volts. Esses 400 mil volts, a energia tem mais facilidade de ser transferida de um lugar para outro através da linha de transmissão, que é aquelas grandes redes onde tem aquelas torres. Ali ela vai até uma outra cidade, de lá ela passa pela estação Embaixadoras, né, onde transforma novamente numa corrente menor para ser dividida ali, para utilizar nas fábricas, nas cidades ali. Então, dali da estação Embaixadora, ela vai distribuindo por toda a cidade, passando por transformadores, diminuindo cada vez mais até chegar naquela quantidade, né, naquela tensão que a gente pode utilizar. E aí nas grandes fábricas de 75 mil watts, de 25 mil watts para lá, elas têm que passar por um transformador, né, e entrar naquelas fábricas e ali ficar no ponto de ser utilizado. Nas residências, passa por um transformador e transforma em 220, porque ali, e em 110 volts, porque ali as residências, os seus equipamentos estão preparados para essa voltagem, para essa tensão. E aí as residências, elas utilizam ali 220, então elas não têm que pagar um transformador, né? Residências menores que tem a carga-demanda ali, juntando todos os equipamentos, somando, vai até 8 mil watts de potência-demanda, né? As concessionárias fornecem ali o monofásico, que é a fase e o neutro. Aqui no Nordeste é assim. Já residências maiores de 15 mil watts para frente, aí utiliza-se, as concessionárias fornecem a energia trifásica. Então vem 3 fases ali, cada uma ali preparada para 8 mil watts, para 8 quilowatts. Por isso que as residências menores são apenas 2 fios, o fase e o neutro, e ali ele faz o aterramento junto da sua casa ali, mas é um fio paralelo, não faz parte dessa rede que vem do transformador e volta para o transformador. E as residências maiores são 4 fios que vêm do transformador, pois 3 são fase e o outro é o neutro, são 4 fios. Somando-se ali ao terra, forma 5 fios na sua residência. Só que o terra não tem ligação, ele não vai até o transformador, ele não volta, nem vem de lá do transformador e nem volta para o transformador. Ele é como se fosse ali um instrumento de escape para quando houver fuga de corrente,
essa fuga de corrente já automaticamente já vai usando esse caminho, que é a terra, e fugindo para a terra para não acumular em nenhum equipamento, em nenhum dispositivo, para que assim as pessoas não, ao tocar nesse equipamento, tomem o chamado choque. Então o aterramento é um sistema, um barramento de escape ali constante, onde a ideia dele, para ele funcionar bem, é de que ele não permita acumular uma potência ali, um potencial ali em uma superfície, por exemplo, onde a gente possa tocar e tomar um choque. A ideia é que não acumule energia corrente ali, né? E aí, se houver um desvio da corrente, dessa corrente que vem do transformador, entra na sua casa para realizar todo o trabalho ali nos equipamentos, depois volta para o transformador, se houver uma fuga dessa energia que vem de lá, ela também pode fugir e ser jogado pelo sistema de terra, pelo fio terra. Proteção, vamos falar um pouco de proteção. Existe proteção de equipamentos e proteção de pessoas. Se diz assim, por existir os dispositivos que são construídos para proteger pessoas contra choque, e os equipamentos de proteção de patrimônio é aqueles que são construídos para proteger os equipamentos, né, contra sobrecarga, contra a destruição, contra acidentes que vão danificar os equipamentos. Então, vamos lá, para-raio. Sistema de para-raio é um sistema que é instalado para proteger geralmente contra descargas atmosféricas, contra a possível queda de raios, que é bastante utilizado nas indústrias, mas que pode também ser instalado na residência. Ele não interliga na rede elétrica, ele é paralelo ali, é uma malha isolada, interligada apenas nela mesma. Tem pessoas que interligam ela no aterramento, mas se ela puder ser separada, é bom, porque pode ser que um raio atingindo o sistema de para-raio, ele vá até o aterramento e o aterramento esteja ligado nos equipamentos, e essa sobrecarga venha de forma inversa e chegue até o equipamento. Então, não é bom. É bom que ela esteja aterrada separadamente, né? Porque o para-raio ele é interligado em barramentos de aterramento. E aí, na entrada da nossa residência, nós temos o DPS, podemos instalar o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto, que é também um dispositivo que barra a sobrecarga. Então, se houver algum defeito mesmo na distribuição de energia e vier uma sobrecarga para adentrar na sua residência ou na sua fábrica, mais precisamente na sua residência, se vier uma sobrecarga ali que pode danificar os equipamentos dentro da sua casa, seja ela por um defeito na própria distribuição de energia na sua cidade, passando pelos transformadores, vinha uma sobrecarga que poderia danificar os seus equipamentos dentro da sua residência. O DPS ele vai desviar essa sobrecarga para a terra, pois ele está pré-interligado em barramento de aterramentos, né? Então, teremos ali uma haste ligado na terra, e as fases que tiver entrando na sua residência e o neutro também, eles são interligados para a terra. Então, se vier uma sobrecarga, aquele equipamento ali, aquele dispositivo vai
automaticamente fechar o circuito que entra para dentro da sua residência e abrir essas vias ligando diretamente para a terra, né, antes da entrada da sua residência. Então são dispositivos que ficam ali conectados naqueles fios que está entrando na sua residência e pré-interligado na terra. Isso só vai acontecer se vier uma sobrecarga o suficiente para ativar esses contatos. E aí, essa sobrecarga ela pode vir, como eu falei, por um defeito mesmo da distribuição, né, que houver algum incidente, ou também por cargas atmosféricas, por algum raio que pode cair ali na rede de distribuição próximo da sua residência. Esse é o DPS, né, que ele fica instalado lá fora, o tipo 1. Tem o tipo 2 que você pode colocar já dentro ali do quadro da sua residência. E tem o tipo 3 que é mais sensível ainda, que fica junto dos equipamentos ali para proteger mesmo. Então um estabilizador ali no seu computador pode ser considerado um DPS, pois ele protege contra irregularidades, né? Essa energia que a gente consome, por ser alternada, ela é irregular e às vezes ela fica oscilando. Então, ela tem aquela frequência que é de 60 Hz, mas ela pode variar e as variações é que danificam os equipamentos. Por isso que nos nossos equipamentos tem aquela placa cheia de dispositivos ali, e cada um daqueles dispositivos tem uma função. Após transformar a energia alternada em corrente contínua, as placas eletrônicas ali, elas ainda filtram cada vez mais até que aquela energia se torne bem estável, né? Uma corrente que a gente chama corrente contínua, que ela não danifica os equipamentos. Então nós falamos do DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos, que fica na entrada da sua residência. Dentro da sua residência nós podemos instalar o IDR, que é o o disjuntor interruptor residual. IDR, interruptor disjuntor residual. Por que residual? Porque ele abre o circuito, ele desliga, ele protege as pessoas e toma choque à medida em que ele desarma a circulação da corrente elétrica. Ele desenergiza a sua residência à medida em que ele é acionado por uma fuga de corrente. E o que é a fuga de corrente? A fuga de corrente, se ela passar pelo corpo humano, é o que a gente chama de choque. Então, se essa fuga de corrente for o suficiente para desligá-lo, ela vai desligar. E para desligar a sua corrente elétrica, você não continuar tomando choque, esse dispositivo está preparado para ser desligado por uma corrente apenas de 30 mA e por um tempo de 300 milissegundos. Então é um terço de um segundo para que seja desligado. Então o IDR, a NR10 já recomenda que as pessoas utilizem nas residências, pois ela é um dispositivo de proteção de pessoas. Nós temos na corrente elétrica uma lei que diz que a corrente que entra dentro de uma residência é igual à corrente que sai. A tensão ela se altera, modifica, né, de acordo com a passagem pelos equipamentos, pelas cargas dentro da residência, mas a corrente é a mesma. Se ela não tiver fuga, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, os fios, por exemplo, numa instalação monofásica, vamos imaginar que a fase vem lá do transformador, passa pelo IDR e ela volta pelo neutro, passando também pelo IDR. Esse IDR vai detectar se houver fuga de corrente, a partir de 30 mA, ela já dispara, né, em um período de 300 milissegundos. E aí é desligado tudo dentro de casa, mas isso impediu a pessoa de continuar tomando o choque. E aí você só vai lá no quadro depois de disjuntores e religa, né, e ativa de novo a chave. Muitas vezes as pessoas não utilizam nas residências porque elas não têm conhecimento, pois é um dispositivo, vamos dizer assim, mais novo, né? Foi construído, foi projetado e lançado
num período mais recente. E aí muitas vezes nas pessoas que constroem casas para alugar ou para vender, talvez eles queiram economizar e eles evitam gastar e utilizar esse equipamento, mas é bem interessante, pois ele é um dispositivo de proteção de pessoas. Então, nas casas de material de construção vende um dispositivo ali que para o monofásico, que vem com 2 vias, né? Ele está no valor ali entre, em média, R$ 100 reais. Então, vale a pena, mesmo a pessoa indo alugar uma casa para morar, ele mesmo colocar ali, pedir para o eletricista colocar. Pois é um equipamento de blindagem, né? Blindagem do circuito ali contra choques. E o outro equipamento de proteção são os disjuntores termomagnéticos que servem para proteger os fios das residências. Cada fio daquele, cada condutor, ele suporta uma determinada corrente. O fio, por exemplo, de 1,5 milímetro, suporta em torno de 15 amperes. O fio de 2,5 milímetros de diâmetro suporta 21 amperes. Então, a gente utiliza ali os disjuntores para proteger esses fios. O fio de 2,5, que vai até 21 amperes, até aquecer, ele precisa de um disjuntor menor do que 21 amperes. Então, a gente vai colocar um disjuntor ali de 16, talvez, para proteger o fio de 2,5, para proteger o fio que suporta 21 amperes. O fio de 6 milímetros, que é aquele que a gente utiliza nas residências, né? Vamos ver ali no monofásico, o fio de 6 milímetros, ele suporta até 36 amperes. Então a gente precisa de um disjuntor para proteger esse fio de 32 amperes, porque 32 é menor do que 36. Então o disjuntor de 32 amperes vai proteger a corrente de até 36 amperes que o fio de 6 milímetros suporta. Antes de chegar aos 36 amperes, ao atingir 32 amperes, o disjuntor já desliga, não permitindo a corrente aumentar para aquecer o fio. Esse fio de 6 milímetros, de 32 amperes, que é equivalente a uma residência que vai ser alimentada com até 8.000 watts, né? De até 8.000 watts de potência-demanda ali, juntando todas as cargas, os equipamentos que tem dentro da sua residência, ali monofásica, né? Que é fornecida pela concessionária, uma ligação monofásica, 2 fios, o fase e o neutro. Ela é para suportar até 8.000 watts, 8 kW. Vamos imaginar 8 ferros de passar, cada um de 1.000 watts. Se você ligar 9 ferros elétricos, já vai superar a sua capacidade e vai desarmar. O disjuntor de 32 amperes vai desligar. Quando é uma residência maior do que 8 kW, aí as concessionárias já fornecem trifásico. Também utilizam um disjuntor de 32 amperes, porque, né, ele é acoplado, é uma chave só, é um botão só de liga-desliga, para que quando desligue todos as 3 fases. Então, as 3 fases no trifásico passa pelo disjuntor, um disjuntor ali de 32 amperes, e cada fio pode ser de até 6 milímetros, que vai suportar até 36 amperes. Por que o disjuntor é acoplado? Porque se houver uma sobrecarga maior, seja em qualquer um desses fios, vai desligar todos. Porque a ideia de ter 3 fases é justamente para isso, para contrabalancear, para nenhum dos fios ser utilizado mais do que o outro. Como se a gente estivesse dividindo ali aquelas carga-demanda para os 3 fios. Cada um deles vai suportar uma quantidade ali, dividindo, para que não sobrecarregue um e deixe o outro sem utilizar. É por isso que a distribuição das cargas tem que ser bem feita dentro da residência. A fase que vai alimentar ali os ar-condicionado, mas aí vai ter outra para
para o sistema de iluminação, o outro para o sistema de tomada, o outro para utilizar máquinas ali, se houver dentro da residência. Então, tem que ser bem distribuído para que não force mais um e deixe o outro sem utilizar. Porque quando você utiliza mais um do que o outro, tem uma defasagem lá, isso volta para o transformador lá e está forçando o transformador, né? Se todas as residências estiverem utilizando apenas uma fase no transformador, pode ser que faça com que aquele transformador não suporte e desligue, porque do transformador vem as 3 fases. Então ele requer que seja contrabalanceado. Então são esses os dispositivos de proteção, né? Que é o DPS, protege contra surtos, protege o seu patrimônio e a instalação da sua residência. Nós temos o IDR, que protege contra choque, protege ali as pessoas, que já fica ali no quadro de disjuntores dentro da sua residência. E os disjuntores termomagnéticos, que é aquele que vai desligar se houver uma sobrecarga, né, na sua residência. Se a sua residência estiver preparada apenas para 8 kW e você ligar mais equipamentos do que isso, né? Você ligar uma carga de demanda ali de 9.000 watts, mais do que 8. Então, pessoal, essa é a tomada rebaixada. Ela só é energizada, né? O cabo só é energizado após ser introduzido totalmente. Os pinos, né, nos orifícios aqui, ela vem com três pinos, né? Espaço para 3 pinos, pois nós temos ali, para funcionar os equipamentos, o terra, esse do meio, o aterramento, e o fase e o neutro. Esse modelo de tomada foi criada uma lei em que, a partir de 2012, só podia ser fabricado desse modelo, né, pelos fabricantes, e até 2016, até o ano de 2016, ainda podia vender das outras, mas após 2016 não podia mais vender outro modelo de tomada e nem fabricar, né? Então esse modelo aqui vem para 3 cabos, né, de 3 equipamentos. É bom você utilizar isso naquele espaço como próximo de uma TV, onde você liga vários equipamentos, ao invés de você utilizar aqueles Benjamin, aqueles T que as pessoas têm, né, para fazer bifurcação, porque aquilo pode causar um aquecimento. Então é bom você ter uma tomada dessa daqui, que tem 3 saídas. Você já deixa cada cabo de cada equipamento já permanente aqui, interligado. Você não fica só trocando, então é bom também nesse sentido. Todas as orientações que a gente precisa na elétrica, tanto para a área profissional como para o usuário, ela está na legislação. Nós temos a lei NR10, que é a norma brasileira regulamentadora número 10, que é voltada para segurança na área elétrica, desde a sua criação dos equipamentos ali. Então ela determina regras que a gente deve seguir, né? Desde quem vai fabricar ali, do projetista que fabrica aqueles equipamentos, para o profissional instalador que vai instalar nas residências e nas fábricas, e após instalado também essas regras determinam o comportamento, né, da utilização para quem vai utilizar nas fábricas e nas residências. Então a gente tem que seguir essas normas da NR10 para obter o máximo de segurança, né, na utilização desses equipamentos. Quem tiver tempo tiver interesse, pode acessar, né, na internet aí que tem informações sobre a NR10. Informações resumidas, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. O NR10, existe um curso para os profissionais que trabalham nessa área, onde eles têm que fazer até 80 horas, né, de curso. É um curso que entrega noções de segurança na área elétrica e que a cada 2 anos você tem que renovar, fazer ali uma reciclagem daquele curso, com mais 16 horas. Então, se tiver tempo e preferir, cada pessoa pode fazer, não é só o profissional, né?
O profissional ele faz porque nas empresas onde ele vai trabalhar é exigido pela legislação, né, pelas normas de segurança ali, né, e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que através dessa lei determina que as empresas têm que fazer isso. Agora nas residências, como não tem isso, as pessoas se tiver tempo, interesse de fazer, elas podem também fazer o curso de NR10. É que a gente não vai fazer um curso para cada coisa, para cada área do que a gente precisa em nossa vida, porque a gente não tem tempo. Porque a gente tem uma profissão ali que é mais determinada para a nossa carreira, para a nossa vida. Então, mas é bom que faça quem tem tempo e interesse de fazer, né? Que ela vai tratar de noções de segurança na área elétrica, na utilização da corrente elétrica. Então, veja aqui a tomada aqui nós temos três pinos. A fase está vindo do transformador, entrando na sua residência e chegando até um desses polos aqui, desse pino, paralelamente, e o neutro está vindo por esse outro condutor, por esse outro pino, né? Por esse outro orifício. Então, apenas 2 fios vêm, a gente pode dizer que ele se comunica, que ele vem ou volta, que ele vem do transformador, por exemplo, entra na sua residência e volta pelo outro. Por exemplo, ele pode vir pelo neutro e voltar pelo fase, né? Vamos dizer que a corrente faz esse percurso. Já o aterramento não, o fio terra, ele não é ligado no transformador da sua residência, ele não vem de lá, ele é ligado em hastes de aterramento no seu próprio terreno ali da sua casa. O aterramento é um sistema de blindagem para a fuga de corrente. Então esse aterramento tem que estar bem aterrado para não existir resistência ali, porque a corrente elétrica ela não gosta de resistência, ela quer um caminho fácil para passar, então tem que ser um aterramento bem feito, com hastes no chão de até 2 metros e bem conectado. Os fios, os condutores têm que estar bem conectados nessa haste. Não pode ser apenas tocando ali ou encostado, ele tem que estar realmente. A ideia seria que que a gente pudesse soldar o fio que vai desse pinozinho aqui do meio até a haste que está ligada na Terra, pois a Terra é o receptor universal de corrente elétrica. Ela é a maior condutora de corrente elétrica. A corrente que foge para a Terra, ela se dispersa lá, ela se perde. Então, essa tomada aqui, ela está vindo, por exemplo, na sua residência, após passar ali pelo quadro de disjuntores, na entrada padrão que a gente fala da sua residência, na entrada, no circuito primário, que é aquele que vem do transformador até o quadro de luz da sua casa, ele vem até um disjuntor central ali, vamos dizer que é o termomagnético central. Dali, daquele disjuntor central, passa para os próximos circuitos, que é o circuito intermediário ali, o circuito secundário, que já dentro da sua residência. Então, vai fazer bifurcação e ali cada um daqueles disjuntores vai direcionar a corrente, a energia, alimentando um setor, uma determinada área de sua casa. Então, cada um desses é um circuito individual ali, vamos dizer assim. E aí, você pode ter um circuito determinado apenas para as tomadas. Então, está vindo ali do quadro de disjuntores, está vindo um diretamente para alimentar as tomadas, né? As tomadas gerais. Porque tem também pode ter um disjuntor lá determinado apenas para uma tomada específica, para um equipamento ali específico dentro da sua residência. Como é o caso de um chuveiro, pode ter um disjuntor apenas dedicado ao chuveiro. Essa tomada, por mais que ela tenha segurança, ainda ocorre risco, pois até mesmo um fio de cabelo, se a gente encostar sem querer, ela pode conduzir a corrente elétrica. Então em tomadas que não são usadas, tem pessoas que ainda colocam um plugzinho aqui. É uma espécie de tampãozinho que a gente coloca nessa tomada, né, em locais que tem crianças. Então é interessante que essa tomada aqui, o circuito que está alimentando essa tomada aqui, esteja passando pelo IDR lá no quadro de disjuntores. O IDR vai detectar algum choque aqui quando você
Se alguém introduzir aqui, vamos ver assim, uma chave de fenda no orifício aqui que é fase, e a pessoa está descalço, e ela por acaso toque no barramento da chave de fenda, ao circular o choque aqui, esse circuito vai desarmar através do disjuntor IDR que está lá no quadro. E a pessoa não toma um choque suficiente para lhe causar dano, pois num espaço de tempo ali de 1/3 de um segundo, 300 milissegundos, o disjuntor já desarma lá, o IDR desarma. E a corrente que fez ele desarmar foi de apenas 30 mA. Então, 1 ampere vezes 1000 dividido por 30. Não é uma corrente suficiente para causar danos. Também porque ela não vai persistir por muito tempo. Se ela continuar, mesmo essa corrente sendo pequena, se ela continuasse, talvez seria nociva, né? Causaria danos, né? Seria prejudicial à saúde. Mas como ela vai ser desligada ali num espaço de tempo bem curto, então evita os danos para a pessoa. Os fios que a gente deve fazer esse circuito aqui, basta ser, né, nas tomadas basta ser apenas de 2,5 mm. Se você tem uma tomada específica para um equipamento maior, você pode utilizar os fios de 4 mm, até de 6 mm, se você for ligar um equipamento que vá até 8 kW. Então a gente sabe, né, que cada fio, cada condutor suporta uma quantidade de corrente, suporta ali uma quantidade que a gente chama pela medida de ampere. O fio de 2,5 mm, ele suporta até 21 ampere. Então, o disjuntor que serve para proteger esse fio, ele pode ser de 16 ampere. Ele poderia ser de 20 ampere. Se existir o disjuntor de 20 ampere, ele vai proteger o fio de 2,5 mm, porque o fio de 2,5 mm suporta até 21 ampere. Então, pessoal, esse aqui é um interruptor. Os interruptores servem para ligar e desligar. Então, ele é instalado em série com a lâmpada. Como é que funciona? Aqui sempre vai passar por ele a fase. A fase da nossa residência, ela que passa pelo circuito lá, pelos disjuntores, lá no quadro de distribuição de disjuntores. É ideal que ela venha por baixo, né, ali, sempre passando pelas tomadas e pelos interruptores. Então, dessa fase é que a gente liga um fio que a gente chama retorno, que vai daqui do interruptor até as lâmpadas. Porque aqui a gente tem o controle da fase, né, no botão liga e desliga, nessa tecla, a gente desliga, porque quase sempre quando se vai trocar uma lâmpada, é a própria pessoa, o próprio usuário ali da residência. Então, ele desligando aqui, o fio que está passando e ligando diretamente na lâmpada é o neutro. Ele não causa choque. Mas o fio que desce aqui é o fase. Então, a gente tem um controle, a gente desliga ele, a gente aprende aqui, decora qual é a posição em que a tecla está ligada ou desligada, e a gente deixa ela desligada, sobe na escada e troca a lâmpada, né? Isso é padrão para uma questão de segurança. Então, nós temos no sistema de iluminação o neutro que está indo interligado direto no conectorzinho lá da lâmpada, né? do socket, do receptáculo lá do seu lustre, lá onde está colocado a lâmpada. Já o fio fase não, está vindo, passando por aqui e aí retornando para a lâmpada. Os circuitos de iluminação, eles são necessários apenas fio de 1,5 mm. Né? Se a gente não tiver, pode ser de 2,5 mesmo, mas ele pode até ser maior. É por uma questão de redução para não encher todo ali suas vias ali, os conduítes. Porque quanto você bota uma bitola maior, mais vai ficar entupido ali na hora de uma manutenção, vai dificultar. E aí, se os fios de apenas 1,5 mm já suporta, né, o sistema de lâmpadas cada vez mais moderno consome uma carga
pequena, então eles necessitam apenas desses fios mais finos, né? É mais barato e melhor para os trabalhos de manutenção, de instalação. Então, quando for fazer uma manutenção para trocar um interruptor desse, é que vai abrir aqui com chave de fendas, e aí quem vai fazer isso é quem tem a noção, ou o eletricista. Então, é por isso que a fase é quem desce até aqui e volta para a lâmpada. Já o neutro, ele pode ir direto na lâmpada lá. Porque o eletricista, ele vai desligar o circuito geral lá no disjuntor, e aí ele vai trabalhar com mais segurança. Com a segurança devida, né? E orientada pelas normas de segurança. Bom, pessoal, aqui é um quadro de disjuntores, onde faz a distribuição aqui nos circuitos terminais, no circuito aqui já dentro da residência, onde aqui é uma residência de até 8 kW. Então é uma residência que está preparada ali para uma carga-demanda, né? A concessionária fornece para uma carga-demanda de até 8 kW. Vamos imaginar aí 8 ferros de passar, cada um de 1000 watts. Então, se você liga 8 ferros elétricos ao mesmo tempo, já utilizou a carga. Então, você já utilizou ali a capacidade, né, de oferta, né, a capacidade de energia suficiente que essa residência está entregando. Então, ela é fornecida por um sistema monofásico, que são 2 fios, o fase e o neutro. O fase e o neutro está vindo lá do transformador, ali próximo ali fora da casa. Ele está passando aqui por esse IDR, esse daqui dos botõezinhos vermelhos. O neutro está vindo passando pelo IDR, o fase está vindo passando pelo IDR. Daqui do IDR, os fios estão saindo e entrando nesses disjuntores termomagnéticos. E daqui, cada um vai para o seu circuito, né, respectivo, né, cada um para o seu devido lugar. Um vai para a iluminação, outro vai para as tomadas, e cada um vai para um circuito diferente. Então, para que serve o IDR aqui? É para proteção contra choques. Ele vai desligar se houver um choque ali dentro da residência que esteja interligado nos circuitos que estão sendo distribuídos a partir desses disjuntores aqui. E para que servem os disjuntores termomagnéticos, que são esses aqui? Para proteger os fios, né? Então, se a gente ligar uma sobrecarga, lembra que eu falei que é até 8.000, a sua residência está preparada para até 8.000 watts, né? 8 kW. Se você liga um equipamento a mais, ao mesmo tempo, ali dentro da residência, vai aquecer os fios, e esse disjuntor aqui tem que estar preparado para desligar antes que esses fios aqueçam. Então, é uma proteção de equipamentos. Já isso aqui é uma proteção de pessoas, proteção contra choques. E como eu falei, ali fora da residência, a gente pode ter o DPS, naquelas cidades onde ocorre muita incidência de raios. É bom que você que instale também o DPS, que fica lá fora da sua residência, na entrada da residência, que é dispositivo de proteção contra surto. Esse daqui, então, protege contra a pessoa, contra choque. Era bom que toda residência tivesse, seja para alugar, seja casa para vender, seja casa própria. É bom que tenha o IDR, que é esse camaradinho aqui, que impede das pessoas tomar choque. E esse aqui é bom, né? Toda residência tem que proteger o circuito contra fogo, contra incêndio, contra aquecimento. Residência monofásica, então são dois fios, o neutro e o fase. Então veja ali na caixinha, os 2 fios vêm da rua do transformador, entra por um lado e sai para dentro da residência pelo outro lado. Lá dentro ele passa pelo disjuntor e vai para alimentar a residência. Casas que têm a carga-demanda de até 8.000 kW, a concessionária fornece o monofásico, que é 2 fios que vem do transformador, o fase e o neutro. O disjuntor lá dentro é o de 32 A, porque ele protege o fio de 6 milímetros. Só precisa o fio de 6 milímetros, porque ele suporta até 32 A.
disjuntor o fio de 6 milímetros suporta até 36 amperes. E o fio de 6 milímetros até 36 amperes. E o disjuntor tem que ser de 32, porque ele tem que ser menor do que a capacidade do fio. Essa casa que é trifásica aqui, o disjuntor também é de 32 amperes. Porque o de 32 amperes vai proteger os fios ali de 6 milímetros, que ele vai até 36 amperes. Então, é 3 vias, mas cada um desses fios é de 32 amperes.